Olá pessoal, estamos aqui no Cadernos de Hudson. Quero agradecer a você que tem estado conosco e acompanhado essas reflexões e orado pelos assuntos que estamos trazendo, compartilhado com outras lideranças para que haja um avanço no discipulado, os líderes deste momento da nação, da igreja, enfrentando e lidando com esses temas que estamos trabalhando, né? Quero pedir novamente que você compartilhe, que você comente e curta aí, porque a plataforma entende dessa maneira que o conteúdo é relevante, então ela vai multiplicar para outras pessoas. Então, por favor, faça os seus comentários e nos ajude aí a espalhar essa mensagem. Hoje nós queremos falar a respeito do Rei de Justiça. Qual é o plano, não é, do Rei de Justiça, nosso Senhor Jesus Cristo, para a igreja e a nação brasileira? Qual é o plano dele? O que ele tem para nós nesse tempo? Muito bem. Primeiro, um diagnóstico que podemos ter a respeito do nosso momento é que estamos aprendendo sobre justiça. Deus está nos ensinando sobre justiça. Não só nós, mas as nações no mundo estão vivendo isso, mais especificamente, né? Ele, próprio Deus, deseja que a gente aprenda que o evangelho do reino é o evangelho da justiça de Deus, né? E existem atos de justiça que nós podemos desenvolver no reino de Deus, uma vida justa que podemos demonstrar com o caráter de Cristo, a hombridade, não é? A referência de pessoa humana que é Cristo para o homem contemporâneo e o foco de preparar as nações, de preparar o Brasil para o retorno do rei justo, né? Do justo juiz. Então, o foco nosso agora é posicionar tanto a igreja se posicionar nisso e ela também apontar essa direção para a sociedade, para a nação brasileira e as nações, não é? Que é esse posicionamento diante do justo juiz, não é? O posicionamento diante do rei justo que vai voltar, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como podemos conhecer a justiça do reino de Deus? Como podemos conhecer o rei justo? A Escritura diz que o Senhor, ele é o Criador das nações. E ele deseja que a gente entenda que as nações vão prestar contas para ele. Nós estamos entrando num período de preparação para as cortes do céu se manifestarem sobre a terra no encerramento da história humana, os dias do fim. Então, o conteúdo mais importante para nós é esse. O conteúdo mais importante que temos que apontar é esse. Nós temos que buscar o trono de justiça e retidão, alinhar todo o ordenamento e funcionamento da nossa vida, família e também as nações em justiça e retidão. O Senhor é um rei justo e nós vamos ter que responder o que fizemos. Nós estamos indo para uma prestação de contas. E nós precisamos responder por todos os nossos atos conforme a justiça de Deus. Então, o nosso trabalho agora, o nosso plano agora é mergulhar no conhecimento dessa justiça, dessa retidão, dessa equidade que possui nosso Senhor Jesus, porque Ele vem para nos julgar e enquanto Ele não vem, nós estamos indo, mas nós estamos diante dele como nação. Então, alguém pergunta, será que a solução é ir às ruas, gritar, denunciar a injustiça nas praças e mesmo nas redes? É somente isso que podemos e devemos fazer? Será que Deus nos vê como militantes das ideologias humanas? Não. Nós temos mais. Nós temos a responsabilidade com a cidadania brasileira e de contribuir com o caráter de Cristo, com os valores, com os princípios, nunca com o ódio, nunca com a linguagem de ódio
que está aí, mas trazendo a imagem de um cidadão que tem a referência do céu e do justo juiz, daquele que realmente estabelece uma medida de justiça que é padrão para que a gente possa funcionar como sociedade. Então, as nações e os governantes também vão prestar conta. As nações e os governantes vão ter uma posição vão ter que responder pela sua posição, por exemplo, em relação a Israel, diante de Deus. Então, quais as escolhas que nós estamos fazendo? Não é? Que direção estamos tomando? Os reis vão responder. Toda liderança governamental do Brasil vai ter que prestar conta diante de Deus a respeito da sua posição em relação a Israel, em relação aos cristãos, o povo de Deus. Isso é algo da justiça de Deus e isso precisa ser trabalhado com a própria igreja. Isso nós devemos trabalhar como igreja e orar pelos governantes, apontar essa direção para os governantes, porque o dia da ira do Senhor já está marcado, já está definido, isso vai acontecer. Então, Brasil, que escolhas nós estamos fazendo agora, né? O que nós estamos fazendo, não é? Será que ir nesse caminho contra a liberdade, ir nesse caminho contra a soberania das nações, será que ir nesse caminho de roubar a autodeterminação dos povos, de saquear isso do povo, será que destruir com as forças militares e preparar um campo para uma dominação global é a direção que os nossos governantes devem ter? É uma questão muito importante agora. Essas reflexões, esses questionamentos, são coisas que nós como igreja precisamos pensar agora e andar naquilo que é a modelagem do Rei de Justiça e Paz, que é Cristo. Ele é o Rei de Justiça e Paz. Ele vai vir trazer perfeitamente essa justiça e essa paz, mas por enquanto ainda não temos. Mas enquanto não temos, nós somos os mensageiros dessa justiça e dessa paz. Então, as cidades precisam de justiça, estão clamando, mas as ideologias não entregam justiça, não é? Os governantes não conseguem entregar justiça, mas nós podemos, como igreja, com sobriedade, sem ódio cultural, não é? Sem uma linguagem de violência, não é? Contra os outros, apesar de tê-la contra nós, posicionarmos e apontarmos coisas como essa, né? O Criador das nações é o próprio Deus, né? Ele que define onde cada pessoa vai habitar e nós estamos nesse território por uma direção clara de Deus. Somos os brasileiros. Como brasileiros temos a nossa soberania e devemos lutar com aqueles que têm vocação junto ao Estado, junto às organizações, às nossas instituições, para que o direito, não é? O direito seja preservado, o Estado de Direito seja preservado, não é? A nação precisa de uma defesa porque existem impiedades, existem ditadores, dominadores, e as nações precisam se proteger de outras nações cujo coração é mau, cujo coração é destruidor. Então, as nossas instituições precisam de resgate, de funcionamento. As liberdades fundamentais são muito importantes. Mas como vamos dizer isso? Vamos dizer isso com a cultura do Reino dos Céus. Vamos trabalhar isso nas nossas comunidades e vamos apontar que a fonte de justiça é, de fato, o Senhor, o Rei Eterno, e que nenhum outro consegue fazer isso. E que todo esse lado do Oriente, aliás, do Ocidente, onde nós estamos, a Europa, as nações, foram preservadas por causa da justiça, da retidão, dos princípios e valores judaico-cristãos. Essa é a nossa mensagem, não é? É uma mensagem
que deve ser assumida pela igreja em todos os lugares de discussão das ideias, onde as ideias estão sendo debatidas, nós precisamos pontuar isso. Se vão aceitar, a maioria não vai aceitar. A maioria vai questionar como está questionando, e vão rejeitar Deus, porque esse é o tempo de apostasia, de muitos deixarem a fé, de rejeitarem a Deus. Então, mas o fato de está acontecendo isso, não me autoriza a ceder a essa pressão. Como cristão, precisamos ficar firmes nessa pressão, nessa posição, e dar o testemunho a essa geração, fazendo o que é possível no ambiente que nós estamos, né? Sempre há erros nossos como cristãos, precisamos corrigir esses erros, nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Eu creio que este é, de fato, o grande desafio que nós temos agora. Esse é o plano para nós como igreja. Esse é o plano, essa é a agenda para nós agora, nesse momento, tanto para a igreja quanto para a nação. Que Deus nos ajude. Pense sobre isso, reflita sobre isso, comente aqui embaixo o que você pensa sobre essas ideias e veja o que você pode fazer dentro desse plano, no seu raio de alcance, no seu raio de influência. Isso será importante, saber fazer conexões, encontrar as pessoas que estão pensando da mesma forma e simplesmente ter esse testemunho para o Brasil, os brasileiros, e mostrar uma igreja que tem uma direção clara, uma mensagem clara e uma mensagem que aponta para o governo realmente do Criador. Deus abençoe você, grande abraço, nos encontramos logo logo.